Dezembro de 1971, voo 508 da empresa Lanza cai nas selvas do Peru. Você sobreviveria? No ano de 1971, em dezembro, a aeronave 508 da Lanza cai na selva do Peru. Nessa aeronave estava uma menina chamada Juliane, de 17 anos. Ela era alemã, filha de pais alemães. O pai dela era um biólogo conceituado que estava na selva do Peru fazendo um estudo de fauna, fazendo a classificação de alguns animais e etc. E prometeu a ela passar umas férias inesquecíveis. E realmente foram férias inesquecíveis. Infelizmente, por causa de um acidente aéreo. Então, ela sai da Alemanha, vai até Lima, no Peru. De lá, ela pega esse voo 508, indo para uma outra cidade. Dali, ela iria para a base onde o pai estava trabalhando, no meio da selva. Nesse itinerário, o avião, de repente, passa por uma forte turbulência e se parte em dois. Ela viajava na companhia da mãe. Quando o avião se parte em dois e cai na selva, ela fica desacordada. E quando ela volta a si, ela está no meio de um cenário horrível, de um desastre aéreo. Eram 92 passageiros, ninguém sobreviveu. Né? Ela caiu junto com uma parte do avião, a outra parte caiu longe de onde ela estava, ela não viu. E ela tinha vários ferimentos pelo corpo, nada muito grave, assim, de corte profundo e tal, mas ela estava bem ferida, presa na cadeira ainda dela, e ela foi a única sobrevivente. Ela perdeu a mãe naquele acidente. Ela possivelmente estava com a clavícula quebrada. Então, vamos agora nos colocar no local, no lugar desta moça, né? Uma menina de 17 anos que veio da Alemanha, caindo na selva amazônica e acordando no meio de um desastre aéreo. Ela usava óculos e o seu óculos se perdeu nessa queda, então ela perdeu o óculos, ela estava com alguns ferimentos e possivelmente com a clavícula quebrada. Esse era o cenário, né? E ela começa a voltar a si, tentar administrar aquele trauma imenso, tenta procurar a mãe no meio dos outros mortos, não consegue encontrar. Ela encontra um saquinho de bala, um saquinho de caramelo, pega aquilo e resolve se afastar do avião. Então nós já fizemos um vídeo aqui a respeito, em que a gente fala que num caso de desastre aéreo a gente deve ficar próximo ao avião, né, porque ele é encontrado com mais facilidade. Mas ela resolve se afastar do avião. E sai caminhando pela selva peruana por 10 dias. 10 dias. Então, uma moça com total inexperiência em aventuras desse tipo, um trauma tremendo, perdeu a mãe, perde os óculos, está machucada, não tem alimentação e ela sai caminhando pela selva, sendo atacada ferozmente por mosquitos e moscas e insetos de uma maneira geral, formiga. Então ela toma várias picadas pelo corpo. Era uma época de chuva, então todo dia estava chovendo. Ela passa esses 10 dias molhada, ou ela estava dentro do rio, ou ela estava suada, ou estava chovendo. Então ela passou esses 10 dias molhada. Obviamente não estava com nenhuma roupa adequada para uma caminhada na selva. Então o sofrimento, o padecimento dessa moça é uma coisa assim, não dá para descrever, não dá para descrever. Então quem já esteve na selva, quem já passou por algumas situações de caminhada, de alguns dias, até de fome na selva, sabe que a situação dela era muito ruim. Só faltou aparecer uma onça ali atrás dela. Provavelmente as onças foram atraídas pelo cheiro dos cadáveres, dos mortos dos aviões, e não se aproximaram dela. Então ela deve ter caminhado aí pouco, porque ela não tinha vigor físico para isso, ela não tinha treinamento para isso. Então é bem capaz ela ter caminhado aí uns 10 quilômetros no máximo, que ela tenha se afastado do voo. Mas ela lembrou, durante esse período da caminhada, de
um conselho do pai dela. O pai dela disse: se você se perder na selva um dia, você encontrar um rio, você siga esse rio, siga a corrente do rio, para encontrar um rio maior e assim por diante. Quanto maior é o rio, maior é a probabilidade de você encontrar pessoas morando na beira do rio. E assim ela fez. Ela encontrou um riozinho, foi acompanhando, o riozinho foi ficando maior, etc. E no final do 10º dia, ela encontra um barraco de madeira. Entrando nesse barraco, ela percebeu que esse barraco era utilizado por caçadores e pescadores. Mas não tinha nada ali dentro, a não ser um barco, tá, com motor, um galão de gasolina. E tinha aí uma lata de querosene, provavelmente que eles utilizavam para fazer iluminação, alguma coisa assim. Só isso tinha lá dentro. Mas já foi um tremendo conforto. Foi o primeiro dia, a primeira noite que ela dormiu sem tomar chuva. Então ela dormiu numa área seca. No depoimento dela, quando ela conta a história dela, tá, ela vai falando isso. E nesse primeiro dia que ela ficou ali, ela resolveu tratar as suas feridas, que obviamente já estavam infestadas de larvas de mosquitos, de moscas. Aí ela lembra que o pai dela passou gasolina nas feridas de um cachorro uma vez, e ela resolve fazer a mesma coisa. Quando ela passa ali a gasolina, né, começam a aparecer várias larvas saindo da ferida dela. Então, quando a gente se coloca nessa situação, a gente imagina o sofrimento dessa pessoa, o trauma que ela sentiu, ou pelo qual ela passou. No dia seguinte, por sorte dela, pescadores vão até aquele barraco, encontram ela lá, e aí dão comida, deixam ela descansar, tratam as feridas de forma superficial, e ela é levada de volta para a civilização. Então, uma menina que poderia ter um trauma para o resto da vida, em termos de acabar com a vida dela, ela poderia praticamente enlouquecer, porque a partir daí ela soube que a mãe dela morreu, o pai dela foi buscá-la no hospital. Não, ela volta para a Alemanha, ela estuda, ela promete, cria uma série de metas para si mesma. Não é qualquer pessoa que passa por esse trauma e reconstrui a sua vida. Então ela se forma em zoologia, como zoóloga, ela retorna para as selvas para classificar animais, particularmente ela se especializou em morcego. Então é uma história muito bonita dessa moça, mas esse período em que ela passa na selva nos dá o grau de sofrimento de uma pessoa que não tem conhecimento passa dentro da selva amazônica ou numa situação dessa de trauma. Esse livro foi Quando Caí del Cielo, tá? É o nome do livro, e conta a história do voo 508 da Lança, de uma história de coragem e perseverança da Juliana. Bom, no nosso canal nós falamos uma série de conhecimentos básicos, né? E que, além dos conhecimentos, nós temos que adquirir habilidades. Se essa moça tivesse esses conhecimentos, tivesse adquirido habilidades ao longo da vida, com certeza ela ia sofrer bem menos. Ela poderia se ligar em conseguir mais algum recurso nos destroços do avião, né? Ela poderia encontrar mais comida, ela poderia encontrar mais roupa, ela poderia encontrar uma série de outras coisas. Nós temos que pensar com muito carinho no nosso preparo e no preparo daqueles que nos são próximos, de maneira que eles possam sofrer o mínimo possível. E eu lembro que esse comentário que eu fiz sobre passar gasolina nas feridas, né, não é um comentário, não é um recurso recomendado, né? Vamos lembrar que a gasolina tem uma série de substâncias químicas que podem tornar a nossa vida mais complicada. Mas foi o recurso ali que ela resolveu usar, não afetou demais, por sorte dela, a vida dela. Mas nós devemos procurar ações mais efetivas através de conhecimentos e habilidades. Prepare-se e sobreviva.